Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, hoje tem passeata, tem ato público na Avenida Paulista em protesto de todos esses canalhas que estão traindo o povo brasileiro. Inclusive os canalhas que estão lá no Congresso Nacional. O tal de Hugo Mota é um deles. Então hoje vai ter um ato na Avenida Paulista. E as pessoas que querem um Brasil melhor têm que participar, têm que ir lá. Não adianta ficar sentado em casa e esperando que as outras pessoas façam alguma coisa. Tem que participar, certo? Porque, olha bem, se nós não tomarmos providência, essa extrema-direita aí vai dar o golpe novamente, porque eles estão aí. O golpe está pairando sobre o Brasil. E veja bem, tem até traidor da pátria nos Estados Unidos, que é o caso daquele tal de Eduardo Bolsonaro, que, veja bem, o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, não fez absolutamente nada. O cara fugiu do Brasil e ainda é deputado. E o presidente da Câmara não tomou nenhuma providência para caçar o mandato de um canalha desse. Que inclusive deu uma declaração, está até nas redes sociais, que ele diz que é amiguinho do Trump e o Trump só vai abaixar essa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros se o Lula der anistia geral para o pai dele. E para ele também, porque ele fugiu com medo de ir para a cadeia. E tá cheio deles aí, inclusive na Câmara, com medo também de ir para a cadeia. Porque tem um bando de traidores na Câmara Federal, lá no Congresso Federal. Tanto na Câmara como no Senado. Porque o que tem de traidor no Brasil não é brincadeira. Essa extrema-direita, ela quer de todo jeito dar um golpe de Estado no Brasil. Agora, o Lula, ele tem que reagir sobre essa tarifa de 50% aí que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sobre os produtos brasileiros. Agora, diz que o Lula acionou a lei de reciprocidade. Eu acho que está certo. Agora, essa medida da lei de reciprocidade, ela foi assinada pelo Lula no dia 11 de abril. E tem outra, sem veto nenhum, que permite que, inclusive, o governo federal ele tenha reação contra os países do bloco econômico que criarem, inclusive, medidas de restrições às exportações brasileiras, sejam de qualquer natureza, até daquelas que é de origem dos produtos da área desmatada, por exemplo. Agora, esse projeto tinha sido aprovado no Congresso Nacional. Inclusive logo depois dessa guerra comercial promovida pelo presidente dos Estados Unidos, aquele topeira de primeira nazista. Agora,
Eu estou vendo que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Porque a justiça está demorando muito para botar o Bolsonaro na cadeia. Veja bem, lá nos Estados Unidos, a justiça, como é quase igual à nossa aqui, só põe pobre e preto na cadeia. Demorou muito, o cara saiu candidato a presidente, a população mal informada votou porque eles gastaram muita grana em propaganda mentirosa e o povo acreditou no tal de Trump e elegeu ele. A primeiro ato dele, deu anistia para todos aqueles assassinos. Inclusive, na tentativa de golpe do Trump, que ele fez lá nos Estados Unidos, morreram pessoas, mataram pessoas. E os assassinos estão na rua. E se o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, não tomar uma atitude e falar, inclusive, para aquele Procurador-Geral da República, que, inclusive, até agora não denunciou o Bolsonaro naquele processo de roubo de joias. Será que ele está esperando caducar isso? Ele está esperando que prescreva. Porque foi justamente isso que o procurador, o tal de Aras, ele fez a mesma coisa com aquele processo lá do Ministério Público do Rio de Janeiro e também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre as investigações, sobre as acusações sobre o Flávio Bolsonaro das rachadinhas, porque lá no Rio de Janeiro o Flávio Bolsonaro é conhecido como rei da rachadinha. Meteu a mão na grana com aquele assessor dele lá. Meteram a mão na grana e nada aconteceu. Exatamente isso. Nada aconteceu. E tem outra, nessa transação tinha até a Michele, que levou 89 mil reais do Queiroz e até hoje não ficou bem resolvido. Quer dizer, o Aras arquivou o processo. Primeiro, ele sentou em cima do processo com aquela bunda enorme que ele tinha, esquentou o processo e depois arquivou. Será que é isso que esse Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também está querendo fazer com os processos do Bolsonaro? Porque me parece que ele já arquivou o processo que o Bolsonaro fez de falsificação de documentos. Parece que esse processo de falsificação de documento do Estado brasileiro, que o Bolsonaro falsificou, me parece que o Gonet já sentou em cima e já arquivou. Então, esse processo todo do Bolsonaro sobre o golpe de Estado e também da tentativa de homicídio, porque eles estavam tentando matar o presidente da República. Será que vai demorar muito tempo para botar o Bolsonaro na cadeia?
porque o povo brasileiro não acredita muito no Supremo Tribunal Federal e também não acredita no Congresso Nacional. Inclusive, hoje vai ter uma passeata, um ato público, colocando isso para a população entender bem o que esse pessoal que está lá por cima fazem de sacanagem para tapear a população e meter a mão na grana do povo. E esse presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, é um deles. Agora, sobre essa taxação dos Estados Unidos, existe a lei de reciprocidade, que inclusive as ações protecionistas podem provocar contra as medidas do governo brasileiro. Pode colocar, inclusive, interferência em escolha da soberania do Brasil por meio de adoção de medidas comerciais unilaterais e a violação de acordos comerciais ou a exigência de requisitos ambientais mais onerosos do que o parâmetro de normas e padrões de proteção ambiental adotado pelo Brasil. Isso está descrito no Acordo de Paris, sob o Código Florestal Brasileiro e na Política Nacional de Mudanças Climáticas. Agora, isso que o presidente dos Estados Unidos está fazendo, não é, eu estive analisando, não é só por causa do Bolsonaro, como ele colocou lá na carta enviada ao governo brasileiro. Não é só por causa do Bolsonaro. É porque ele notou que o Brasil está criando asas. O Brasil quer voar muito mais alto. E eles não querem. O Brasil faz parte do BRICS. E ele é contra. Porque tem outra. O dólar está correndo risco de ser eliminado do mundo. E eu acho isso muito bom, inclusive. Agora, essas imposições dessa taxa do Trump, isso é uma anormalidade. Ele quer interferir na política brasileira. Ele quer interferir, ele não quer que o Brasil cresça. E o pior, que ele tem traidores da pátria que também apoiam eles. Inclusive jornalista da Rede Globo. Quer dizer, não é só da Globo, da CNN e um monte deles. São todos traidores. São traidores da pátria. Eles não querem o bem-estar, sabe, da população do Brasil. Eles querem que o Brasil sempre seja um lixo do mundo. E o governo do presidente Lula quer acabar com isso. Inclusive quer acabar com a pobreza. Você não viu? Teve declaração de um ex-ministro aí, ministro da extrema-direita, que falou que precisa, sabe fazer o quê? Precisa congelar o salário mínimo durante 6 anos. Olha a petulância de um idiota desse, que eu não vou nem colocar o nome dele porque é um idiota. Agora, o Brasil está cheio de idiota.
Você veja bem aquela deputada lá, a tal de Zambelli, cometeu crime e tal, e tá na rua. Ah, mas o Supremo Tribunal condenou ela a 10 anos, e daí? O Collor também foi condenado a muito mais. E também está na rua. Qual deles que foi condenado e está tirando cadeia? Nenhum. Agora tem que acabar com isso. A justiça, ela tem que ser para todos. Porque a justiça no Brasil só prende preto e pobre. E puta, os 3P. Por quê? Veja bem, aquele cidadão que matou um petista lá no Paraná, ele está preso? Não está, está na rua. Veja o outro lá que quebrou o relógio lá no dia 8 de janeiro. Um juiz do Mato Grosso colocou ele na rua. Falou, não, você é importante para nós, você não pode ficar na cadeia. E botou o cara na rua, que o cara já tinha sido condenado a 17 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Veja bem, a Carla Zambelli também foi condenada. Ela não desocupou nem o apartamento lá de Brasília. Ela não desocupou o apartamento. E esse apartamento é para os deputados. E ela fugiu. Agora, eu não entendo por que o presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, eu ia falar até Arthur Lira, mas também não tem diferença nenhuma de Arthur Lira para Hugo Mota. Não tem, porque os dois são tranqueira. Ele não julga lá, não faz nada, porque não caça o mandato da Carla Zambelli. Ele está esperando o quê para fazer isso? O que ele está esperando? Agora, sacanear o povo brasileiro, sacanear o governo, traiu o governo, fez uma reunião lá na casa dele com todo mundo e mais tarde foi lá e fez o contrário do que ele tinha falado. Pessoas assim não podemos confiar. Porque nem palavra tem. E é esse pessoal que está traindo o Brasil. Igual aquele que está lá nos Estados Unidos, o Tranqueira. E não é só aquele, não. O tal de Tarcísio de Freitas, que colocou até o chapeuzinho do Trump. Sabe o que ele está falando agora? Ele está dizendo que a culpa disso é do Lula. O Lula que é culpado do Trump colocar essa tarifa, essa taxa nas exportações do Brasil de 50% dos produtos brasileiros. Agora o Lula tem que fazer a mesma coisa. Eles exportam mais para o Brasil, então o Lula também é a lei da reciprocidade, entendeu? Tem que também fazer a mesma coisa e não dar muita trela, porque o objetivo do Trump é outro. Ele só está usando o idiota do Bolsonaro e o tal de Bananinha, filho do Bolsonaro, como pretexto. Porque o objetivo é o que o Lula está fazendo. Ele quer interferir na nossa democracia. Ele está vendo que o Brasil já está indo longe demais. O Brasil já está com um acordo com a China,
com a Rússia, com a Índia, e o pessoal do BRICS, que tem a Dilma também, que eles estão querendo acabar com o dólar, e tem mais é que acabar mesmo. Tem mais é que acabar com o dólar. Os caras não produzem coisa nenhuma. Agora, esse tal de Bananinha, filho do Bolsonaro, que ajudou também no golpe de Estado, inclusive tem delação do tenente-coronel Mauro Cid, que diz que ele e a Michele é que incentivavam o Bolsonaro a dar o golpe de Estado. Também tem que ir para a cadeia, porque cometeram o crime. Agora, por que o Bolsonaro queria dar o golpe de Estado? Para implantar no Brasil a ditadura militar. É justamente isso, para implantar a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. Nós já tivemos. E nós sabemos o que é a ditadura militar. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, olha, hoje tem ato na Avenida Paulista. E é bom que todas as pessoas, aquelas pessoas que querem um Brasil melhor, um Brasil para frente, um Brasil sem miséria, com o povo feliz, participe, vá até a Avenida Paulista, certo? O ato vai começar às 18 horas. Então, todos nós temos que ir na Paulista. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.